Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre 5 clássicos juvenis que eu amo, que são assim, queridinhos do meu coração até hoje. Um deles eu li faz muito tempo. Um não, 2 deles eu li já faz anos e anos, e até hoje eu tenho uma memória afetiva muito grande por esses livros. Alguns deles foram importantes para a minha formação de leitora, né, que eu já comentei aqui no canal, né, como que eu comecei a ler, quando que eu comecei a comprar livros, a me interessar por isso. E esses 5 clássicos que eu selecionei, não tá assim numa ordem de preferência, não fiz nenhum ranking aqui, ok? Então é uma lista simplesinha, e também pode ser algumas sugestões de leituras que você pode estar oferecendo pro seu filho, pra sua filha, pro sobrinho, enfim, para um afilhado, ou alguma criança que você conheça, que você tem uma certa intimidade, uma certa convivência, e que você gostaria de introduzi-la no mundo da literatura. O primeiro livro dessa lista eu não poderia deixar de fora, que é essa história maravilhosa da Frances Hodgson Burnett, O Jardim Secreto, ok? Essa aqui é uma edição em inglês, é de O Jardim Secreto. Eu não lembro se eu já mostrei aqui no canal, enfim, eu não lembro se eu já mencionei, provavelmente sim, eu devo ter mostrado em algum outro vídeo mais antigo, mas tá aqui essa história maravilhosa dessa jovem criança órfã, né, que, enfim, após perder os pais tragicamente na Índia, ela vai para Inglaterra e aí é ser criada por um tio. E é uma criança muito rabugenta, uma criança difícil de lidar, sabe? Imagina aquelas crianças assim que são muito complicadas de lidar, seja em casa, seja na escola. É o caso aqui da Mary, não é mesmo? Não é flor que se cheire, pelo menos no começo do vídeo, mas ela encontra então um belo dia um jardim que estava trancado na casa desse tio, desse parente dela, e aí a vida dela muda para sempre. Claro que ela não vai passar essas aventuras no jardim sozinha, né? Ela vai encontrar outros amigos também, vai fazer amigos, e ela vai ter uma grande reviravolta na vida dela a partir da descoberta desse jardim. Então, assim, uma história leve, uma história muito doce, tá? De personagens também aqui que são muito cativantes. Tem um final belíssimo, ok? Eu gosto muito daquele filme de 93, apesar de que algumas coisinhas aqui e ali que foram adaptadas eu não curti tanto, mas no geral é um bom filme. Imagino que quem é um pouquinho mais velho já tenha assistido aquele filme. Com certeza eu acho o livro bem melhor, ok? Em muitos detalhes, é gostoso de ler. Essa aqui é uma edição em inglês, tá? Mas no Brasil a gente tem mais de uma edição em português, tá? É um livro fácil de encontrar, tá bom? E é uma excelente leitura também para jovens leitores. Um outro clássico que eu já fiz vídeo aqui pro canal, que eu já comentei com vocês sobre esse livro, já fiz uma releitura, acho que foi em 2022, e que eu amo essa história, eu amo essa personagem, eu amo essa série, né? Esse aqui é o primeiro livro de uma série que nada mais é do que a nossa querida Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery, ok? Eu não vou falar muito aqui da Anne de Green Gables, porque temos um vídeo aqui no canal só sobre esse primeiro livro aqui, ok? Primeiro livro de uma série de 8, tá, gente? Anne de Green Gables é o primeiro livro de uma série de 8 livros, tá? Que a gente vai acompanhar todo o crescimento da Anne até a sua fase adulta. Então ela começa aqui super criança, não lembro agora exatamente a idade dela, mas ela já é bem criança aqui, bem travessa, outra criança travessa, ok? Mas que ela tem um bom coração, né? Ela é um pouco diferente da Mary aqui de The Secret Garden, né? Jardim Secreto, porque a Mary, ela era pirracenta, né? Quando a gente conhece a Mary, os primeiros diálogos dela, a gente fica, assim, chocado com como ela às vezes pode ser mal educada, ok? Coisa que a Anne não é, tá? A Anne, apesar dela também ser uma órfã, uma outra órfã da literatura, ela é uma criança que também é um pouco traquina, também apronta muito, inclusive, deixa a pobre da Marilla aqui de cabelo em pé muitas vezes, mas ela tem um bom coração, ela às vezes faz as coisas erradas com boas intenções, e a gente vai acompanhando aqui então o crescimento dela, essa descoberta dela que ela vai tendo quando ela vai para Avalon, que a gente vai acompanhando então as aventuras dessa jovenzinha que morava num orfanato até então, até que ela é adotada por esse casal de irmãos, de uma forma até inusitada, inclusive, que é o Matthew e a Marilla. Então ela vai para Avalon e ela vive altas aventuras, faz amigos, apronta, fica de castigo, enfim. É muito divertido, é muito gostoso também. Eu já dei de presente o Anne de Green Gables para uma criança que eu conhecia, que eu tinha uma certa amizade, né? Ela amou a história, ok? Então fica aqui a recomendação também, né? De um clássico juvenil e também um clássico muito legal. E um clássico juvenil também que você pode presentear. A terceira recomendação é um livro que eu não tenho aqui físico, porque na época que eu li, eu peguei emprestado na biblioteca. Talvez é um livro que não é tão conhecido assim desse autor,
Por ele ser autor de Huckleberry Finn, por ele ser autor das Aventuras do Tom Sawyer, que eu também li e achei maravilhoso na época que eu li quando era criança, As Aventuras de Tom Sawyer. Inclusive, eu reli também o primeiro livro há um pouco tempo, também achei um barato. Os outros livros do autor, que não tratam desses dois personagens, ficam um pouco eclipsado por eles, né? Mas o Mark Twain tem um livro infanto-juvenil que eu acho sensacional, talvez pouco conhecido, que é O Príncipe e o Pobre. E O Príncipe e o Pobre é uma narrativa bem simples, mas é muito divertido, ok? De dois personagens, nós temos um príncipe, que é o príncipe Edward, que é o príncipe da Inglaterra. A história se passa ali, acho que, se não me engano, no século XVI, se eu não tô, assim, fugindo da memória. E nós temos um garoto muito pobre chamado Tom. E eles tiveram a coincidência dos dois nascerem muito parecidos fisicamente. Até que um belo dia o Tom está brincando perto do palácio ali onde o Edward vive, e o Edward convida, né, ele e os amiguinhos deles para dentro do palácio, e eles então, o Edward e o Tom, percebem que eles são muito parecidos, né, fisicamente, e aí, de brincadeira, eles resolvem trocar de lugar, né. Tom vai ser o príncipe por um dia e o Edward vai ser o Tom por um dia, e aí esperem altas confusões, um final muito fofo também, uma história muito fofa, os personagens também são muito fofos, mas, assim como o Huckleberry Finn, até mesmo o Tom Sawyer, né, o Mark Twain, ele também trata aqui de alguns temas um pouco mais adultos em alguns momentos, ok? Obviamente, que não é nada assim explícito, pesado para uma criança, mas um adulto que for ler, talvez é o caso aqui de vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês vão perceber ali alguns temas em camadas na história, principalmente na questão do Tom, que é a criança mais pobre, porque ele vem de uma família muito difícil, em que há maus tratos, né? Principalmente nele também. Então ele sofre maus tratos do pai. Tá, e isso é retratado no livro também. E assim, gente, mas de uma forma muito leve, nada muito assim pra assustar nenhum jovem leitor, ok? Mas é uma história muito, muito gostosinha de ler. Eu recomendo se você não conhece esse livro. Se eu não me engano, eu acho que tem um filme da Netflix com a Vanessa Hudgens, que foi baseado nesse livro do Mark Twain. Eu tenho quase certeza... Gente, eu não vi esse filme, mas eu tenho quase certeza que os roteiristas desse filme da Netflix se basearam nesse livro do Mark Twain, ok? Porque a história é muito parecida. Eu tenho quase certeza que esse filme foi baseado na história do Mark Twain, porque não é possível, é muita coincidência um enredo tão parecido com o enredo do Mark Twain, sendo que o livro do Mark Twain veio bem antes desse filme, ok? Fica então mais uma recomendação de um romance de uma história do Mark Twain, talvez pouco conhecido do público. Um outro livro que eu também recomendo pra vocês, esse já é de um autor brasileiro, eu já recomendei ele aqui, eu já falei dele aqui também no canal, que eu sou apaixonada pelas histórias dele. Esse autor foi muito importante pra minha formação como leitora. Eu tive o prazer de conhecê-lo em uma Bienal muitos anos atrás. Esse autor é o Pedro Bandeira, e o livro que eu vou recomendar pra vocês é já praticamente um clássico juvenil brasileiro, que é A Droga da Obediência. E caso vocês não saibam, assim como Anne de Green Gables, A Droga da Obediência é o primeiro livro de uma série, que é a série dos caras, tá? Então a gente tem, se não me engano, eu vou tentar lembrar aqui toda a série. O segundo é O Pântano de Sangue, o terceiro é O Anjo da Morte, o quarto é A Droga do Amor e o quinto é A Droga da Obediência, é isso mesmo. Então eu li toda a série quando eu era jovenzinha, gente. Eu amava, ainda amo esses personagens, tenho um carinho muito grande por eles, assim. Foram personagens que foram extremamente importantes pra minha formação de leitura, não só essa série, mas também os outros livros do Pedro Bandeira, como A Marca de uma Lágrima, Agora Estou Sozinha, enfim. Eu não curtia tanto, assim, O Mistério de Feurinha, eu achava meio muito infantil pro meu gosto, eu já era um pouco mais crescida, mas eu li, gostei, é divertido, não vi o filme, nem pretendo ver, prefiro ficar só com o livro mesmo, tá? Ultimamente eu tô sendo bem seletiva com adaptações de livros, tá, gente? Eu tô pensando 2 vezes antes de assistir, porque normalmente quando eu assisto eu acabo mais desgostando do que gostando do que eu vi. Mas enfim, fecha parênteses. E assim, gente, os livros do Pedro Bandeira não tem erro, tá? É muito difícil um jovem leitor ler e não gostar, gente, porque é muito divertido, é engraçado. Tem romancinho, tá? Tem romancinho fofo, tem personagens cativantes, tem às vezes uma trama que tem um enredo muito cativante também, que te prende, que é o enredo da Droga da Obediência, ok? Que nada mais é que são crianças que estão desaparecendo de vários colégios de São Paulo, de forma muito estranha, de forma muito suspeita, e esse grupo de amigos, então chamados caras, que eles são meio que detetives mirins, assim, eles então começam a investigar. Claro que vai ter muita confusão também, vai ter muita reviravolta também. O final tem uma baita reviravolta de quem é o vilão da história, de quem tá realmente causando o desaparecimento dessas crianças. E assim,
trata também de temas, assim como O Príncipe e o Pobre, do Mark Twain, também trata, assim, ali em camadas, obviamente, de forma bem leve, de temas que podem ser interessantes para um adulto, ok? Temas que um adulto talvez vai entender mais do que uma criança ali, um jovem que tá lendo, ok? Mas assim como eu falei pro Príncipe e o Pobre, a Droga da Obediência também, tudo leve, tranquilo, ok? Sem nada explícito, nada pesado, nem violência pesada, ok? Nada disso. É bem tranquilo pro jovem leitor, porque foi justamente, o Pedro Bandeira escreveu justamente para jovens leitores, né? Há muito tempo o Pedro Bandeira era um livro recomendado ali por colégios, enfim, havia nas bibliotecas dos colégios. Eram livros de fácil acesso, né? Não só tinha os livros do Pedro Bandeira na biblioteca aqui perto da minha casa, né, antigamente, né, quando ela estava ativada, mas também eram livros fáceis de encontrar em escolas. Eu não sei como é que tá isso hoje, tá? Eu não sei se os livros do Pedro Bandeira ainda estão fáceis de encontrar em bibliotecas escolares. Eu espero que sim, porque são livros muito bons e eu recomendo também a leitura deles. E por fim, um último livro que eu não poderia deixar de fora. Esse livro, na verdade, eu não li quando eu era, assim, criança e nem adolescente. Eu já estava terminando a escola, eu já estava indo para a faculdade. Então, mas assim, nunca é tarde pra gente conhecer um autor. E esse livro pra mim foi muito importante pra eu me apaixonar por esse autor. Apesar de que eu li na ordem errada. Porque eu li primeiro a trilogia e depois eu li esse livro que antecede a trilogia. E eu estou falando então de O Hobbit, do Tolkien, do J.R. Tolkien. Essa aqui é minha edição premium, especial, maravilhosa do Hobbit, que é o Hobbit anotado, ok? Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar aqui no canal, porque eu comprei faz pouco tempo em uma promoção que tava tendo na Amazon. E, gente, o Hobbit, caso vocês não saibam, tá? O Hobbit é um livro juvenil, ok? Apesar de ser uma bela introdução ao mundo de O Senhor dos Anéis, ao mundo da Terra-média, mas o Hobbit é uma linguagem super mais infantil, realmente para um público mais jovem, tá? Até porque o Tolkien escreveu o Hobbit para os seus filhos. Então, tem essa edição muito bonita que ela vem com comentários desse estudioso aqui, Douglas Anderson, ok? E ela é uma edição grandona, assim, ó. Ela vem o texto em 2 colunas. E também vem anotações do Tolkien. Vem também algumas ilustrações, se não me engano, que são do Tolkien. Não todas, mas imagino que algumas sejam. Tem fotos. Até vou mostrar aqui a história. Peraí, vou abrir aqui no livro. Ó, tem ilustrações, ó. Tem anotações do próprio Tolkien em algumas partes. Tem, se não me engano aqui, ilustrações do próprio Tolkien em cores, ó. É uma baita edição, ok? Claro que essa edição aqui é pra quem é fã, tá, gente? Edição eu chamo de edições para fãs, ok? Eu não tenho aquela edição que é só o texto, né? Do Hobbit que a HarperCollins lançou. Ainda não tenho, mas logo terei. Mas tá aqui, ó. Todas essas ilustrações aqui são do Tolkien, ok? Em cores, eles até colocaram num papel diferente. Mas assim, gente, o Hobbit também é uma delícia de ler, uma linguagem super fácil, né? Tem toda uma introdução para esse mundo mágico de fantasia, da Terra-média, dos anões, da missão do Bilbo, né? Então a gente conhece o Bilbo Bolseiro, que é parente então do Frodo Bolseiro, que é o protagonista de O Senhor dos Anéis. Ele acaba se envolvendo então nessa missão que os anões estavam fazendo, né? De irem até a Montanha da Perdição, enfrentarem o dragão Smaug, que é esse dragão aqui que tá na capa, desenhada pelo Tolkien, inclusive, esse dragão, que é o Smaug. E os anões tinham o objetivo de reconquistarem o tesouro que pertencia a eles, que o Smaug estava ali guardando, né? E aí o Bilbo acaba se envolvendo nessa missão. Ele não queria se envolver nessa missão, meio que a contragosto, mas o Gandalf meio que acaba ali mexendo os pauzinhos para ele participar disso, e eles saem pela Terra-média, enfrentando monstros, enfrentando muitos obstáculos até chegarem na Montanha da Perdição. E o Bilbo Bolseiro vai ter um papel muito importante na reconquista dessa montanha e dessa missão dos anões também. Romance maravilhoso, escrito por um grande autor também, que é o Tolkien, que eu sou apaixonada. Eu já falei pra vocês aqui, tem vídeo no canal sobre a trilogia do Senhor dos Anéis, mas eu tô devendo trazer sobre o Hobbit também, ok? Eu não sei se eu vou reler o Hobbit nessa edição primeiro. Provavelmente talvez eu leia o Hobbit primeiro numa edição mais simples, ok? E aí depois eu faço uma releitura mais pra frente nessa edição aqui anotada, porque essa edição anotada, gente, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então tem bastante coisa pra ler.
bastante textos também de apoio em relação à história. É uma edição também de estudos e para fãs, ok? Mas fica a minha recomendação de O Hobbit, mas também é uma edição muito legal também para dar de presente, tá? Essa edição aqui do Hobbit para um super fã de Tolkien, ok? Essa aqui eu comprei baratinho em uma promoção que teve na Amazon de fim de ano. E eu não sei como é que tá o preço agora, tá? Mas vale muito a pena, ok? Uma edição muito linda e vai encantar qualquer jovem leitor e também qualquer fã de Tolkien também. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha lista de clássicos juvenis favoritos. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.